Quer rodar mais gastando menos? Com o GNV, a economia é de 45% em relação à gasolina e 51% em relação ao etanol. Não tem dúvida, com R$100 você vai muito mais longe. Compare. Acesse o QR Code e faça as contas. GNV, economia que não se discute. Algás, Gás de Alagoas, Governo de Alagoas. Quem tem um negócio tá sempre pensando nos desafios. Não tem hora, não tem lugar, mas não precisa travar, né? O Sebrae tá com você nessa. Destravar seus desafios. É isso que o Sebrae faz. A gente te dá a mão. Sebrae. Olá pessoal, estamos começando mais um programa Neto Alto, programa esse que traz para você os profissionais que fazem do seu talento e do seu trabalho uma referência em benefício do povo de Alagoas. Gente, eu estou muito feliz com a nossa convidada de hoje. Todos os grandes shows, todos os grandes filmes, existe aquela personagem, aquela profissional que por trás faz tudo acontecer. A gente chama de produtora ou produtor audiovisual. E esse bate-papo de hoje, gente, vai ser muito bacana, porque eu estou tendo o prazer de receber uma referência de produção audiovisual, que é a nossa querida Adriana Manolio, que vem aqui falar um pouco de toda a sua experiência, desde o Rio de Janeiro até grandes eventos aqui em Alagoas. O programa do ar já está no ar e eu vou rapidinho para o intervalo e volto já. Voltamos com o programa Neto Alto, hoje tendo o prazer de receber uma referência na produção audiovisual. Gente, é uma profissão de extrema competência e responsabilidade, e já é comigo aqui a doutora Adriana Manolio, doutora porque da forma que ela abraça, eu digo sempre que são mentes organizadoras, e essa aqui é uma escola ambulante. Eu quero, Adriana, em nome de todos nós que fazemos aqui o programa Neto Alto, agradecer a sua vinda e já perguntando quem é Adriana Manolio. Seja bem-vinda. Muito obrigada, é muito bom estar aqui. E eu acho que é muito importante a gente ter esses momentos de explicar um pouco o que é que um produtor faz, porque as pessoas consomem audiovisual da hora que acordam até a hora que vão dormir, mas não tem muita ideia de como tudo é produzido. E realmente é um exército invisível, que eu falo que a produção geralmente ela só aparece quando dá algum problema. E aí eu falo, problema da produção. Mas se tudo der certo, o nosso trabalho é invisível. É verdade. Quando tudo dá errado, quem foi a produtora? Quem fez isso? Não sei o quê. Mas quando está certo, é um aplauso, um elogio e olhe lá. Onde é que começou isso tudo na sua vida, né? De que forma você foi parar nesse campo profissional que é para poucos, né? Claro, são poucos que têm a paciência, a objetividade de alcançar grandes resultados. De que forma isso abraçou você? Cara, eu comecei a trabalhar com produção em 1987. Ave Maria, Jesus! Mas eu nem sabia que eu era produtora e muito menos o que eu fazia era produção. Mas eu morava em Campinas nessa época e trabalhava numa agência de publicidade que tinha um braço de eventos que fazia festas da PUC e da Unicamp. Então, a gente produzia esses eventos e aí eu fazia tudo, né? Panfletava, ficava ajudando com as bandas, enfim, mas não tinha um nome para isso. E depois, quando eu mudei para cá em 99, eu comecei a fazer ainda uns eventos aqui, mas não tinha descoberto o audiovisual, que esse foi em 2007. Eu tinha até ido para São Paulo, passei 2 anos, de 2003 a 2005, então 2006, mais ou menos, quando eu cheguei, eu fui fazer um trabalho de fotos que foi muito especial, foi 30 anos de Vogue Brasil com Naomi Campbell, e aí eu entendi uma superprodução, assim, eram
10 pessoas para vestir, para maquiar ela. E aquilo ali me chamou muita atenção, que eu falei, nossa, então tem alguma coisa para além da produção cultural que eu ainda desconhecia. E aí, por conta desse trabalho, me indicaram a Secretaria de Turismo na época para uma equipe que estava vindo fazer um reality show aqui em Alagoas, que era a versão brasileira do The Amazing Race, que era um reality show tipo No Limite, que aconteciam coisas assim bem estranhas. E aí foi o meu primeiro trabalho audiovisual. Então eu acho que assim, eu trabalho com produção desde 87, mas o audiovisual entrou na minha vida em 2006. E nesse primeiro foi muito louco, assim, porque eu tive que alugar 300 caranguejos. Caramba! Cada loucura, cara. Exatamente. Não, loucura não é apenas alugar os caranguejos. O cara que me alugou, ele fala que foram 500. Eu diminuo a verdade, porque já parece tão absurdo. Caramba! Né? Mas aí eu tive que pensar no bem-estar dos caranguejos, porque eu tive que alugar um barco para eles poderem ir de barco para a locação, porque pela estrada ia ser muito esburacado, ia morrer mais de 10%. Porque 10% a gente já tinha combinado que ia fazer figuração no fundo dos aquários. Mas, enfim, e aí começou a aparecer, assim, trabalhos. Depois disso daí, levei meu currículo na Staff Vídeo para produção e comecei a fazer assistência e, muito rápido, comecei a produzir e fazer direção de produção. Mas acontece, dentro desse universo, coisas que são tão inusitadas que as pessoas não têm ideia do que a gente precisa fazer para conseguir entregar, né, os roteiros que aparecem pra gente. Pessoal, a nossa querida convidada, Adriana Manolio, ela está com um filme na qual ela, né, foi toda a produção dela, Luz, Câmara, Produção. Falando em produção, por gentileza, produção, passa a chamada aí desse vídeo maravilhoso que você vai ver de cara que tem o dedo de Adriana Manolio. Para você. Segundo pesquisas, aproximadamente 70% da população mundial não tem a menor ideia que existem no planeta Terra produtores audiovisuais. Para os 30 que até sabem, 20 não têm a menor ideia do que eles fazem exatamente. Senhora, não está constando aqui no sistema essa profissão. A senhora tem outra função para indicar, não? Não, é só produtora mesmo. O quanto dedicam suas vidas. Ai, amiga, não vejo a hora de chegar a folga para poder ficar deprimida. 4 anos que a gente morava junto, eu não tô tendo tempo nem de sofrer, amiga. Os perigos que correm. As crises que precisam resolver. Amiga, eu super entendo, pero el director dice que el filme se pasa en 1950. El producto fue inventado en 1990. Os imprevistos que precisam prever. Como é que é saber, diretor, que ia ter tubarão justamente nessa praia? Eu não tô podendo arriscar não, viu? Tô precisando dessa equipe viva pra amanhã logo cedo. Vem, garoto. As maluquices que vivenciam. Obrigada, viu? O peixe ficou ótimo no vídeo, parecia até que tava vivo. E principalmente o santo forte que eles têm. Eu tô querendo saber da minha transferência que eu pedi há milênios e até agora não tive o retorno, viu? Topo qualquer lugar menos produtor, viu? Luz, câmera, produção. O filme que você nem sabia que existia. Sobre pessoas que você também não sabia que existiam. Mas agora que já sabe, não vai ser louco de perder. Aí está, pessoal, uma chamada muito bacana. E, claro, por trás de tudo isso que você está assistindo, existe exatamente o coração. Aquela pessoa que vai, horário de gravar tal cena, horário de gravar outra cena, né? Algumas situações, como ela falou, 300 caranguejos que tem que arrumar, se vire nos 30. Enfim, como é que se deu esse projeto, no caso do Luz Câmara Produção? Né? Você que já tem, né, uma vasta experiência, como é que isso tudo se deu na sua vida? Eu acho que assim, o humor ele é muito importante para a gente conseguir lidar com as dificuldades que a gente tem, né? Enfim, e as coisas que acontecem durante uma produção, elas às vezes são tão absurdas que dariam uma cena de comédia. Então, por exemplo, tudo que a gente escreveu, que eu escrevi, que está no filme Luz, Câmera, Produção,
são coisas que realmente aconteceram. Então, tanto é que tem lugares que o filme entra como documentário, tem lugares que ele entra como híbrido, mas é um documentário ficcional, uma ficção documental, porque é a realidade. Inclusive, eu cheguei até a adiantar o parto do meu filho por conta de uma produção, uma maluquice que daí eu não faria nunca, né? Mas, enfim... Mas, por exemplo, tem coisas que vira filme. Eu precisei conseguir, por exemplo, um hipnotizador de iguana. Eu nem sabia que iguana era hipnotizável. Entendeu? Isso vira filme. Eu tive que conseguir, por exemplo, carro capotado para uma cena que a gente ia fazer, que eu precisava... Eu ia em todas as oficinas procurando carro capotado, mas não era qualquer capotamento. Era o capotamento compatível com a cena que a gente ia fazer e, ainda por cima, da cor do carro que o diretor quisesse. Então, são missões impossíveis, assim, que a gente vai... e eu ia guardando e contando essas histórias. Todo mundo falava, mas isso daí precisa virar um filme. E aí, o que eu pensei? Eu falei, cara, é tudo tão divertido, apesar de ser... difícil, na hora que você está produzindo, é difícil de você conseguir... que eu escrevi, na época da pandemia, o roteiro do Luz Câmara Produção. E a gente acabei ganhando um prêmio da Paulo Gustavo, que foi muito importante, que era baixo orçamento. A gente conseguiu fazer um filme do filme que eu queria, com muitas parcerias. E aí a produção a gente fez em milagres. A gente ficou numa fazenda, a equipe inteira junta. E o mais legal de tudo é porque era equipe, a gente estava refazendo aquilo que a gente já tinha feito junto a vida inteira. Então era uma equipe de filmagem filmando uma equipe de filmagem filmando um filme. Que legal, cara. E aí toda a equipe foi elenco. Por exemplo, o Gaffer, ele foi o médico. O operador de áudio, ele foi o pescador do filme. E todas as pessoas que estavam no elenco, todas as atrizes também eram produtoras. Então, era assim, a gente se divertiu muito, a gente foi muito feliz. Eu acho que uma das coisas mais legais que impressa, isso daí está impresso no filme, é a alegria com que a gente fez essa produção, porque eram amigos contando as suas próprias histórias, né? E aí, no caso, aquela pessoa que nesse momento nos assiste, Neto, eu quero assistir Luz Câmara Produção. Pergunta a Adriana, como é que eu faço para assistir esse filme? Deve ser bem bacana. O que dizer para ela? Então, o que acontece é que o Luz Câmara Produção, nesse momento, ele ainda está rodando circuitos de festival. Então, a gente não pode... Aqui em Alagoas, a gente já teve algumas exibições na Mostra Sururu de 2023, que é onde ganhou melhor filme, júri popular e melhor atuação. A gente teve a Mostra Sesc. Semana passada, ele estava em Pilar. A gente apresentou também na semana passada em Marechal Deodoro, no Cine Clube. Então, ele ainda está rodando os festivais. Então, eu ainda não posso disponibilizar ele, mas, de qualquer maneira, tem a nossa página no Instagram, que é o luzcameraprodução.ufilme. Peraí, calma. Pessoal de casa, por gentileza, @luzcameraprodução.ufilme. Segue lá. Vale a pena, é algo muito bacana, uma experiência de muitos anos de trabalho, de vida, na qual ela pegou todos os profissionais que sempre ficaram por trás e colocou esses jovens para que sejam o protagonista do filme. Realmente é algo, não é à toa que tem vários prêmios a nível Brasil e circulando por toda Alagoas. Já teve um momento na tua vida que você vai, esse negócio de louco, eu já tô cansada, eu vou embora para casa, não dá mais para mim. Já aconteceu isso? Já, mas aí a gente respira e começa de novo, porque missão dada é missão cumprida. Você gosta disso, você gosta disso. Na verdade, assim, eu acho que a responsabilidade da produção é muito grande. A gente não pode, eu acho que tudo ali você está orquestrando, porque tudo tem que funcionar, ainda mais quando a gente está em externa. Então, é muita gente dependendo da gente. O trabalho da gente, quando ele não é bem feito, ele afeta toda a cadeia ali. Então, a gente guarda o pessoal e ali vira a CNPJ mesmo. E não tem... Por exemplo, a gente não pode chorar. Entendeu? Não tem tempo, amor. Você não tem tempo para sofrer, entendeu? Então, vamos resolver o problema, que a hora que chegar em casa, se der tempo... Existe, não lamento, exatamente, se der tempo, a gente resolve. Senão, a gente segue a vida, porque é sobre isso. Pessoal, uma das coisas importantes, que é legal dividir com vocês, veja o diferencial de uma profissional, né, que já tem todo o gabarito. Você, por várias vezes, você coordenou campanhas eleitorais. Né? E diria que 90% das campanhas que foram realmente produzidas por Adriana Manolio
foram vencedoras. Engraçado, né, gente? Tá vindo aí ano que vem, você que vai ser candidato a alguma coisa, se quiser uma produção, né, profissional, aqui o programa Neto Alto oferta para você. Adriana Manolio, onde é que surgiu também a parte de campanhas eleitorais, na qual você conduziu muito bem e já elegeu governador, prefeitos, deputado federal, estadual, senador. Onde é que nasceu isso? Como é que foi esse convite? Eu acho que naturalmente, porque quando eu trabalhei muito tempo na Staff, né? Na verdade, eu fui morar na frente da Staff para não morar dentro, entendeu? Para ter condição de ver meus filhos ali. E naturalmente, porque a gente, né, durante esse período, começa a conhecer, todo mundo está fazendo muito trabalho publicitário, acaba que essas equipes começam a chamar atenção para poder fazer as campanhas. Eu faço, todas as campanhas que eu fiz praticamente foram as campanhas na Staff, e também como redatora, porque eu gosto muito de escrever. Eu acho que assim, a produção é uma coisa muito importante, mas hoje em dia a minha paixão é escrever. Eu já fui redatora de 32 vereadores, já fui redatora de campanha majoritária, então eu gosto muito porque, para mim, eu tenho uma forma de escrever como povo, entendeu? Então, eu sou uma pessoa que eu entendo o que eu gostaria que falassem para mim, que fosse verdade, né? Porque tudo isso é muito importante. Mas eu acho que a política, eu gosto muito de política, eu me interesso, eu assisto muito, enfim, às vezes sofro muito, né? Porque a pessoa realmente acaba se envolvendo, cima, né? Mas é muito bom você conseguir fazer uma campanha de candidatos que você acredite realmente, que eu acho que a verdade, quando você faz alguma coisa com verdade, ela é realmente o diferencial. Antes dela chegar, pessoal, né, estávamos conversando e eu perguntava, Adriana, como é o dia a dia? O dia a dia de uma produção, né, de uma diretora de produção audiovisual. Lembra que você respondeu para mim? Tem dia? Ou a noite é amanhã, de madrugada é meio-dia? Como é que é? O que acontece? Eu acho que assim, uma coisa que é um diferencial aqui do Nordeste, que o sol nasce muito cedo, não tem necessidade, entendeu? Porque, por exemplo, no Sudeste, 6 horas da manhã, às vezes ainda é noite, amanhecendo. Aqui não, 4 horas da manhã, amor, já começa aquele céu ficar azul, tudo. Então, pra gente, e a luz mais bonita que tem. Então, geralmente, a gente às vezes sai 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, a gente está tomando café da manhã com a equipe, e aí eu tenho que dar 6 horas de alimentação. Então, 8 horas da manhã, às vezes, é o nosso almoço. Entendeu? Então, assim, a gente trabalha 12 horas por dia, porque é até muito louco, porque o mundo, né, o Brasil, o CLT da vida, 8 horas. E aí, o audiovisual não, são 12 horas de set de filmagem. Então, às vezes, a gente começa antes do sol nascer e vai até o finalzinho, o último raio de sol, porque a luz é boa também. Então, assim, é cansativo, não tem glamour nenhum. A gente abre mão de estar com a família da gente em momentos muito importantes, porque a gente está comprometido com o trabalho e é muito cansativo. Então, para você conseguir se dar bem nesse trabalho, você vai ter que gostar muito do que você faz, senão não se estabelece. É verdade. Entendeu? Tem gente que, às vezes, tem boa vontade, mas no primeiro dia de set você fala, não vai funcionar, entendeu? Porque não tem a pegada. Então, fora também que a gente tem que ter ética, a gente tem que trabalhar com pessoas, a gente fala, às vezes a gente está num lugar com uma pessoa muito simples e, de repente, 2 horas depois, você está com o governador do estado. E você tem que saber falar com todas as pessoas de uma forma igualitária, entendeu? Tem que gostar de gente, né Adriana? Tem que saber gostar de gente, né? Esse é o diferencial de Adriana Manolio, não é isso? Eu acho que se importar. Às vezes eu falo que eu tô com uma raiva da humanidade de voltar os dinossauros, mas não. É porque, na verdade, eu acho que toda vez que eu tô em alguma produção, assim, o meu diferencial é se importar com a pessoa. Perfeito. Eu quero que ela descanse, eu quero que ela coma direito. Então, essas coisas, para mim, eu brigo muito com quem está acima para poder fazer o certo para quem está abaixo, assim, porque... E ter o resultado que se espera, né? Pessoa valorizada, ela trabalha muito mais feliz, não é verdade? Exatamente. Falar em felicidade, gente, tá vendo o café ali da Algás? Pessoal, a gente vai tomar um café da Algás, mas claro, trazendo para você uma notícia muito bacana. Se você está reclamando, Neto, eu estou gastando muito dinheiro com combustível, vai uma grande dica do programa Neto Alto. Bota um kit GNV no seu carro e faz como a Adriana Manolio. Economiza 45% financeiramente falando e usa um produto da Algás, produto da gente, o gás GNV, e desfila pela cidade com muito mais economia.
ao gás, fazendo muito mais, gastando muito menos. A gente volta já. Quer rodar mais gastando menos? Com o GNV, a economia é de 45% em relação à gasolina e 51% em relação ao etanol. Não tem dúvida, com R$100 você vai muito mais longe. Compare. Acesse o QR Code e faça as contas. GNV, economia que não se discute. Algás, Gás de Alagoas, Governo de Alagoas. Quem tem um negócio tá sempre pensando nos desafios. Não tem hora, não tem lugar, mas não precisa travar, né? O Sebrae tá com você nessa. Destravar seus desafios. É isso que o Sebrae faz. A gente te dá a mão. Sebrae. Nos ajude a continuar salvando vidas. Sua doação pode ser a única chance para centenas de cães e gatos de rua. Colabore. Voltamos com o programa Neto Alto, hoje tendo o prazer de receber uma profissional diferenciada que trata tudo que você assiste, filme, novela, aqueles bastidores. Ela está revelando aqui, né, algumas situações que muitas vezes a gente não sabia. Primeira delas, que esses atores e atrizes precisam ter realmente um momento dele, de intimidade, de um camarim diferenciado. E claro, por onde ela trabalha aqui em Alagoas, muitas vezes falta, né, esse espaço para que ela tenha um pouco mais de comodidade. E aí essa jovem, essa cabeça pensante que está aqui ao meu lado, lançou a Casa 7, no qual você vai conhecer agora. Produção, roda o vídeo da Casa 7. Olá, eu sou Otávio Miller, eu estou aqui em Maceió e a Adriana inventou isso aqui, que é uma coisa que todos os atores, atrizes e pessoas que trabalham com audiovisual ou com outras coisas que precisem de um camarim vão amar. É a Casa 7. Depois ela vai mostrar tudo bonitinho, é uma delícia ter energia solar, é super gostoso, confortável, prático, útil, é uma maravilha. Aí está, pessoal, Casa 7, levando para todos os profissionais que trabalham com a Adriana Manolio e também outras coisas também que ela vai falar que você também pode usar, meu amigo e minha amiga, essa ferramenta importante, né, exatamente da produção audiovisual. Onde é que surgiu a ideia da Casa 7? Fala pra gente. Neto, surgiu do tanto que a pessoa se lasca em externa. Assim, eu acho que nesse momento eu fiz muito filme e muito projeto audiovisual em sertão, em lugares que, assim, que a gente, às vezes, o banheiro mais próximo estava a 17 quilômetros. Caramba! Então, meu sonho sempre foi ter um equipamento de produção. Porque todos os dias tem um equipamento novo de câmera, tem uma lente nova, tem um não sei o que novo. E para produção? Então, a gente está acostumado tanto a se lascar que a gente acha que não dá para ser de outra forma e dá. E aí a Casa 7, assim, eu passei mais de 6 meses estudando, eu ganhei um prêmio da Paulo Gustavo. E passei 6 meses estudando uma forma de colocar uma estrutura que pudesse atender a diversos departamentos dentro do audiovisual e fora também. Porque o que acontece? A Casa 7 é um trailer em formato de casa, com mini cozinha, banheiro ecológico, bancada de camarim, mesa retrátil, sofá-cama, arara, energia solar, portátil, que você leva para qualquer lugar e ele não ocupa espaço, ele tem 6 metros quadrados. E cada centímetro foi pensado, estudado para poder resolver a vida do produtor. E eu acho que, assim, para mim, na verdade, é um novo conceito, não é um novo produto. Porque existe uma outra forma de se pensar, existe uma outra forma de trabalhar. Eu não preciso que minha equipe fique no meio do sertão,
sem ter uma sombra, sem ter uma água para lavar a mão, sem ter um banheiro, sem ter um lugar para poder se maquiar. E outra, a gente está num momento de aquecimento global e a gente está no Nordeste. Então, ela ter uma energia solar, isso daí é muito importante. Eu tenho uma bateria portátil dela que a gente carrega com energia solar, com bateria, até no isqueiro do carro. Que legal, cara. Então, que coisa massa. E ela é muito linda por dentro, assim, ela é aconchegante, ela é iluminada, ela tem 4 janelas, ela tem uma circulação de ar muito legal, todos os móveis são de jaqueira. Enfim, a gente quis fazer uma coisa de bom gosto, que você entrasse e se sentisse em casa. Então, é você estar em casa, em qualquer lugar que você esteja. Acho que, basicamente, é isso. Mas também é um lugar onde a gente pode fazer podcast, a gente pode fazer entrevistas, a gente pode usar como, por exemplo, uma mini biblioteca em algum evento. Então, o que você puder pensar em coisas para que a gente possa levar para grandes distâncias, ela funciona. Pessoal, só lembrando que certamente vai estar presente na Bienal do Livro desse ano, tá? Aqui eu conheço, aqui é audaciosa e com certeza a Casa 7 se fará presente lá no Centro de Convenções, não tenho dúvida, pode ter certeza disso, tá? Aí eu pergunto, aquele prefeito que nesse momento nos assiste, né, aquele colégio que nesse momento está nos assistindo, onde é que a Casa 7 também pode contribuir, né, com a sociedade cultural, né, perfazendo aí todo o Estado, levando, claro, né, um espaço para que o professor, o aluno, enfim, possa ter o conforto necessário para apresentar, né, uma peça de, por exemplo, Paixão de Cristo, né, agora estamos no São João, aí precisa do lugar para o sanfoneiro, para o cantor, né, ter um lugarzinho bem legal. Pode ser usado dessa forma? Pode demais. Eu acho até que o São João... Eu acho que, assim, seria importante, né, os prefeitos, os governadores, enfim, entender que a gente precisa pensar numa forma mais sustentável de fazer os eventos, né? Então, assim, a Casa 7, ela entra nesse lugar de ser um lugar aconchegante, que você consegue colocar o seu artista, que você consegue colocar a sua equipe de produção e que você tenha ali um pouco também do que é a sustentabilidade, entendeu? Melhorar um pouco. Eu, enquanto produtora audiovisual, a produção de lixo, de eventos como esse, é gigantesca. Então, como é que eu posso minimizar isso? Entendeu? A Casa 7, ela entra nesse lugar. Então, eu tenho uma energia limpa, eu tenho um lugar agradável. Geralmente, quando a gente vai para evento, a gente tem o quê? Aquelas estruturas de camarim que são montadas, que a hora que liga o som já começa a tremer tudinho, entendeu? O pobre do ar-condicionado. Você anda, começa a tábua a balançar. Exatamente. Ar-condicionado começa a vazar lá dentro, entendeu? Água na cara. Então, você tem um lugar que é aconchegante, que é moderno, que é sustentável e que pode estar ali em todos os eventos. Outra coisa também, eu até estava conversando com o Sebrae, a gente pode levar o Sebrae como se fosse uma estrutura, legal, um escritório móvel para cidades onde não tem a Sebrae. A gente pode levar, por exemplo, um consultório móvel de saúde mental para os lugares, entendeu? Porque como ele tem essa parte do sofá, da mesa retrátil, então, isso daí... E até a parte médica também, né? A parte de saúde. Você, meu prefeito, né, que quer ir para um povoado, levar um médico até lá, né? Você tem uma estrutura, a Casa 7 está à disposição exatamente para que você possa passar uma manhã lá, né, levando exatamente o seu profissional da melhor condição possível para que possa atender o seu povo com todo carinho, afetuosidade, que é peculiar, né, a todos nós. Exatamente. E eu acho assim, né, é um lugar versátil. Você pode, aonde a sua criatividade e a sua necessidade estiver, ela consegue acompanhar. Porque eu acho que é o novo pensar, entendeu, né? Como é que eu posso ser melhor? Como é que eu posso melhorar isso daqui? Porque não é porque está ali desde que o mundo é mundo, mas a gente monta aquelas estruturas para camarim. Ok, amor. Né? Você já entrou lá dentro, você consegue fazer uma entrevista lá dentro, de repente ser uma base de produção ou de imprensa dentro de um local, enfim. Então, você vai ter ali o seu lugar, fechou, chuva, já passamos no teste do dilúvio. Que legal, cara. Suportou muito bem. Não entra água, não saiu nadando, não teve saiu goteira, não teve goteira. Então, é isso, é olhar e falar, nossa, a gente tem aqui em Alagoas uma coisa que não tem em lugar nenhum. Bacana. Então, como é que eu posso absorver
esse novo conceito de produção, né, que está aqui disponível, fácil. E aí, como é fácil, como você acabou de pegar essa deixa dela, qual é o telefone que o nosso telespectador, nesse momento que nos assiste, podem ligar, entrar em contato, para que possa já deixar separado? Você que vai ter um aniversário de 15 anos, né, e vai fazer algo diferente, precisa de um lugar para, né, a debutante ficar lá, né, com toda a estrutura possível. Também pode ser feito um casamento. Às vezes as pessoas têm, lá em Milagres mesmo, né, tem uns casamentos lá que precisa de uma estrutura como essa, enfim. Veja quanta coisa bacana a Casa 7 pode servir. Qual o telefone que pode ser contratado? Como é que é feito através que do meu adquire, mesmo. Certo? Vamos lá. Telefone de Adriana Manolio. 82, né? 99974-3821. Repete, por gentileza. Esse telefone eu conheço, minha gente, há muitos anos, da época que ele era cortado. Hoje tá ricaria, hoje é igual o meu, na época difícil da vida, né, Adriana? Brincadeiras à parte, mas esse telefone é um telefone de credibilidade, tem mais de 30 anos, gente. Que eu tenho o prazer de ser amigo de Adriana Manolio. Às vezes ela vai para São Paulo, vai para o Rio, para Brasília, sempre defendendo as coisas de Alagoas, enfim. Mas repete o telefone, por gentileza. 82, né? 99974-3821. Certo. Estamos praticamente encerrando nosso tempo. Eu falei que o bate-papo é gostoso, né? Sigam a Casa 7, então, né? Também? Tem Pessoal, tem o Instagram da Casa. Casa 7 aí, você vai curtir outros eventos também que já foram feitos nela. @Casa 7. Mas aí é casa, @a.casa e 7 é SET mudo, de 7 de filmagem, não é o número 7. É maravilhosa, até para produzir o Instagram ela é diferenciada. @a.casa SET mudo. A casa, depois do A é o S, né? Casa no plural, no caso. Casa 7. Certo. Então, tá aí, pessoal. A gente coloca aí, né? Bota Casa 7 que aparece alguma coisa, pode ter certeza. Eu quero, em nome de todos nós, fazendo a Betânia, que está aqui hoje parecendo um zorro aqui do meu lado, agradecer meu querido Nicolas, que está ali na mesa de produção. Eu quero mais uma vez agradecer a sua vinda aqui no nosso espaço, tanta coisa que você teria para fazer, né? Principalmente naquela região de Milagres, sertão de Alagoas, que agora ela Mas tudo o São dela, João, né? Agora é São tem João, o São João. Enfim, eu quero agradecer a sua vinda aqui no nosso espaço, largou tudo para vir prestigiar você, né? Conversar com o povo de Alagoas e as pessoas que a conhecem, claro, agora vai conhecê-la melhor. Eu quero agradecer a sua vinda aqui no nosso programa, né? E dizer sempre, conte comigo. Esse espaço sempre estará à sua disposição e a nossa porta-voz está aqui atrás da minha pessoa, que é a Betânia. É só entrar em contato com ela. Se tiver algum vídeo que queira que o programa passe nos intervalos, conte comigo, tá certo? E volte sempre a conversar com o povo de Alagoas. Meu amor, muito obrigada, Neto. A gente se conhece há muitos e muitos anos mesmo. Você acompanha a minha trajetória e é muito legal tá aqui contando um pouco do que está sendo feito no audiovisual e principalmente um pouco da minha trajetória também, porque a gente é a nossa história, né? É verdade, você é o fruto do trabalho, né? Eu digo sempre que a solidez do caráter e a idoneidade das pessoas se dá no trabalho. É lá que você encontra tudo isso. E você é um exemplo, pode ter certeza, tá certo? Obrigada. Conte sempre comigo, tá bom? Obrigada. Pessoal, lembrando que o nosso espaço, nosso programa tem o apoio do Sebrae. Se a sua empresa está na contramão da empresa, do CNPJ de Adriana Manolio, calma. Cheque especial, Neto, foi embora. Meu estoque, já gastei tudo. Capital de giro, só tá o vento lá. Não sobra mais nada. R$1 não tem. Calma. Dá um pulinho no Sebrae. O Sebrae tem consultores preparados para ouvi-los. E, claro, dizer, esse problema a gente vai resolver desse jeito. Esse outro a gente vai resolver dessa forma. Enfim, o Sebrae tem uma equipe especializada para cuidar da sua empresa. Sabe por quê? Porque o Sebrae é a ferramenta necessária do empreendedor de Alagoas, tá bom? Se você está gastando muito com combustível, não esquece, Algás, coloca um kit GNV e usa um grande produto dela, que é o gás GNV. Gente, até 45% de economicidade, não esquece, 45% você gasta menos. Adriana, de R$1.000 você só gasta 550. Os 450 você leva para casa, ajuda na feira, pagar o colégio do menino, enfim. Usa os produtos da Algás, porque com a Algás você faz muito mais
gastando bem menos, tá bom? Na direção cinematográfica, meu querido Nicolas, que está aqui ao meu lado, Nicolas Souza, minha diretora, né, Betânia, que está aqui do meu lado, que hoje está parecendo um zorro, e eu quero aqui também mandar na direção técnica, meu querido Marcial Rufino, lá do Cada Minuto. Estamos encerrando mais um programa Neto Alto no dia de hoje, na certeza, claro, de reencontrá-los no próximo encontro, se Deus quiser. Um grande abraço, pessoal, tchau, valeu! Quer rodar mais gastando menos? Com o GNV, a economia é de 45% em relação à gasolina e 51% em relação ao etanol. Não tem dúvida, com R$100 você vai muito mais longe. Compare. Acesse o QR Code e faça as contas. GNV, economia que não se discute. Algás, Gás de Alagoas, Governo de Alagoas. Quem tem um negócio tá sempre pensando nos desafios. Não tem hora, não tem lugar, mas não precisa travar, né? O Sebrae tá com você nessa. Destravar seus desafios. É isso que o Sebrae faz. A gente te dá a mão. Sebrae.